E aí, meus queridos, tudo bem? Sou a Vanessa. Não venho muito aqui no canal falar, mas hoje em especial eu tive uma projeção astral que foi muito interessante. Eu projetei em um lugar que no começo do sonho foi como se fosse num galpão. E nesse galpão ele era muito grande, ele tinha muitos andares. E aí eu comecei a subir o primeiro andar, primeiro lance de escada. Quando eu subi o primeiro lance de escada, eu encontrei um homem que ele estava vestido com colete, ele parecia, tinha uma aparência de chinês, mais ou menos como aqueles gênios da lâmpada, sabe, que aparecem em filmes e desenhos. E aí ele aparecia para mim e ele era como se fosse o Bedel, sabe, ali daquele lugar, que aquele lugar parecia uma escola, mas ao mesmo tempo parecia lugar de cultuação, enfim, vamos lá. Então ele falava comigo e aí ele me mostrava, eu ficava olhando para ele pensando, mas quem que é essa pessoa? Que tempo é esse? Que lugar que eu tô, né? E aí ele me levava para uma porta, essa porta se abria e lá dentro eu via muitas pessoas dentro de um espaço, de uma sala grande. E essa sala, esse salão, tinham muitas pessoas. E elas estavam, ao mesmo tempo que eu entendia que elas estavam rezando, parecia também que elas estavam estudando, né? Mas orando, enfim, não deu para identificar muito bem. E eu entendi que aquele lugar era um lugar que era como se fosse, naquele lugar fosse ensinado o catolicismo, né? Então, era todo mundo ali rezando, eu perguntava para ele se aquilo se referia à Igreja Católica, mas ele não me respondia, ele só falava para mim, observa. E ok, eu fazia isso. Depois de observar aquilo e achar interessante, né? Ele fechava a porta, que era uma porta grande assim, aquelas que abrem de dois, né? Ele fechou essa porta, a gente andou mais um pouco e fomos para outra sala que ele me mostrou, outro salão. Nesse outro salão, eu entendia que ali tinham outras pessoas que estavam em outros aprendizados. E naquele salão, o pessoal estava aprendendo sobre alquimia. Por que eu sabia que era alquimia? Porque eu via um forno, né? Que já me apareceu esse forno numa outra projeção. E pesquisando, eu entendi que é um forno alquímico que os alquimistas utilizavam para fazer as experimentações deles, que inclusive esse forno se chama Atanor. Pesquisem aí no Google sobre esse assunto. Enfim, então eu via esse forno de novo e eu ficava feliz porque eu falava, nossa, que legal, apareceu esse forno de novo para mim em uma projeção. Eu explicava lá pro meu guia ali, né, que eu já tinha que já tinha aparecido uma projeção para mim, aquele forno, só que aquele que eu tava vendo, ele era pequeno. Na minha projeção anterior, aquele forno que eu vi, ele era um forno muito alto. Ele ligava a terra ao céu. É como se aquele forno ele fizesse uma ligação, sabe? Entre a terra e o céu. Enfim, tudo bem. Então, eu entendia que ali naquele espaço, as pessoas estavam aprendendo sobre alquimia. Ok. Aí ele falava assim pra mim, agora eu vou te deixar com uma outra pessoa que ela vai te mostrar outros lugares. E eu estava andando, caminhando ainda dentro desse galpão, né? E eu encontrava uma mulher
que eu nunca vi na vida, né? Não conheço, não é uma pessoa conhecida pra mim. E ela falava assim pra mim, ah, que bom que você tá aqui, me abraçava. Ela era muito querida, uma pessoa muito querida. De uma pele morena, assim, com os cabelos lisos, magra. E ela falava pra mim, vamos subir lá que eu vou te mostrar outras coisas. E enquanto ela ia subindo, ela passava a mão assim na minha barriga e falava assim, ó, que interessante, já já a sua criança vem pra terra. E eu falava pra ela, como assim? Ela falou assim, não, você sabe que você vai ter uma filha. E ela falou, você já sabe que vai ser menina, né? E eu dava risada e falava que sim, porque eu faço muitas consultas, né, etc, com tarólogo, etc. E essa informação já foi me passada, que está no meu plano, né, ter uma filha e ela ser uma menina. Ok, então a gente foi subindo essa escada, a pessoa muito querida, e a gente chegava, quando abria lá também tinha outras salas, da mesma forma que lá embaixo. Quando a gente chegava lá em cima, ela também abria uma porta, e naquela porta o pessoal tava com tambores, né, estavam fazendo cantos muito legais, assim. E aqui, daí ela falou, aqui são os ensinamentos da terra. E aí eu entendia que era parte de xamanismo, dos orixás, etc. E ok, e aí eu acordei, né, dessa projeção. Quando eu acordei, eu fiquei tentando entender o que foi aquilo, o que foi me mostrado. E o que eu entendi é que, assim como aqui na Terra, na fisicalidade, a gente tem as mesmas coisas, os mesmos ensinamentos lá no plano astral. E na verdade, a gente inconscientemente, né, a gente acessa essas informações e traz para cá. Pelo menos foi isso que eu entendi. Então, nessa projeção, foi me mostrado como meio que funcionam as coisas, né? Mas que, na verdade, sem a gente ter consciência, a gente está acessando, conforme a nosso merecimento, conforme a nossa vibração, conforme a nossa busca, a gente vai acessando, então, esses lugares que estão no plano astral, e a gente traz esses conhecimentos aqui para a Terra. E é isso, eu quis deixar esse relato aqui e vou começar a deixar os meus relatos, que eu tenho muito relato de projeção astral. Primeiro, para me ajudar a entender também essas coisas. Então, se você já teve alguma projeção relacionada a isso, a casas espirituais ou a lugares de estudos, enfim, coloca aqui para mim, que vai ser muito legal saber mais, trocar ideia e também ajudar, né? Porque às vezes aconteceu já comigo de ter algumas projeções, né? Tem inclusive contatos, né, com seres multidimensionais que eu conto em outra ocasião, e eu ficar muito perdida, porque eu não ter informação, né, não ter com quem trocar, enfim. Então eu espero que esse vídeo chegue em pessoas que precisem ver esse vídeo, né? E é isso. Obrigada aí por estar comigo, me ouvir. Se você gostou desse relato, deixa seu comentário, deixa o seu like, se puder, né, me seguir também, vou ficar muito grata, que eu quero crescer o meu canal e para isso, com certeza, eu vou precisar da sua ajuda, tá bom? Desculpa aí também, porque eu não tô olhando, eu sei que eu tô olhando pro lugar errado aqui, mas eu não tenho muito costume de
fazer vídeo, né? E é isso. Obrigada, até mais e a gente se encontra por aqui.